Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia, abra-se comigo no livro do Evangelho segundo escreve Mateus. Segundo escreve Mateus, seu capítulo de número 9. Seu capítulo de número 9. Seus versos de número 35 ao 38, 35 ao 38. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 9, versos de número 35 ao 38. Quantos acharam, diga amém. Diz assim: a seara e os ceifeiros, ou a seara e os trabalhadores. Diz o verso 35 que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esta manhã nós voamos, flutuamos, levitamos, entramos numa dimensão do êxtase da glória tremenda que Deus nos trouxe à tona, as nossas responsabilidades como trabalhadores, como obreiros da casa do Senhor, como alguém que Deus confia. E quando eu orava a Deus para esta noite, Deus não me deu outra palavra a não ser uma mensagem redobrada, uma mensagem que vai fazer uma conclusão específica da sexta e do domingo do Rebanho. E como eu dissera a nossa querida diaconisa Joyce, nós, crentes veteranos, obreiros que já vêm de longa estrada, crentes que já caminham com Jesus, tudo que ele ouve não é novo, e ele nunca mais, depois de viver experiências com Deus, ele vai ouvir em cima de um púlpito alguma coisa nova. Não vai. Tudo que você sempre vai ouvir é um despertamento para você voltar a retomar tudo que em alguns pontos você está parando. Não tem mais, fala para alguém, não espere mais coisas novas. Coisa nova é para quem chega agora, o novo convertido. Ouvir coisa nova é para aquela pessoa que ainda vai descer as águas, está sendo discipulado, está sendo preparado. Mas crente de carteirinha não ouve coisa nova. Ele ouve aquilo que Deus recobra. Deus recobra, Deus repete, Deus remonta, Deus aperta, Deus martela, para que você volte a retomar pontos que você deixou, compromissos que você abandonou, responsabilidades que você se ausentou. Então Deus, Ele não vai tratar com nada mais novo. O crente saiu da posição, o obreiro deixou o seu perfil, ele se ausentou da sua condição de obreiro, e ele vem buscar alguma coisa nova. E o que Deus fala? Eu preciso de você.
levanta, desperta. Eu ainda estou acreditando que você foi o que eu escolhi. Você pode pensar que tem que parar, mas eu não. Eu que te contratei, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Enquanto eu estou aqui, passa chuva, passa sol, passa outono, passa verão, passa primavera. Enquanto eu estou aqui no trono, esperando você entender que não são as lutas, barreiras, dificuldade, o tempo, as investidas que tem que te parar. Enquanto você não entender que isso não pode te parar, eu vou ficar aqui crendo, te amando, tendo misericórdia, sempre batendo na tecla: você é meu vaso, é minha ferramenta, eu te escolhi, eu te chamei. Pastor, mas estou cansado de ouvir isso. Mas é o que Deus tem para aquele que saiu da direção, da posição e daquilo que Deus tem. Um dia um amigo pastor me perguntou: pastor Abimael, qual é a maior missão da igreja? A maior missão da igreja é fazer o ide do Senhor, é continuar o legado de Cristo. Qual é a missão da igreja? É arrebatar almas do fogo, é ir contra as investidas do inferno. A missão da igreja é transformar o ódio em amor. A missão da igreja é transformar o mal em bem. A missão da igreja é curar os enfermos. A missão da igreja é expulsar demônios. A missão da igreja é ressuscitar os mortos. A missão da igreja é levantar a mão sem ira e sem contenda. A missão da igreja é ser adorador por excelência. A igreja é noiva, lavouro, edifício. A igreja é imaculada, a igreja é santificada para viver um propósito em continuar o legado daquele que é a pedra angular de esquina, aquele que é o cordeiro pascal, aquele que é a semente da mulher, aquele que abriu os braços no Calvário e cumpriu o seu chamado, indo até o fim e sendo fiel em morte de cruz, e dizendo: aqui está, Pai, o sacrifício pela humanidade. A missão da igreja é exercer os talentos. A missão da igreja é trabalhar. Um dia Jesus disse para Pedro, quando Pedro se pôs diante de Cristo, querendo impedir a morte de Cristo, Pedro disse: eu vou contigo até a cruz. Mas Jesus disse: Pedro, para de graça. Hoje mesmo eu orei ao Pai, roguei a Ele. O que o Senhor fez? Eu roguei ao Pai, para que não deixasse o diabo te destruir, porque ele estava querendo te peneirar como trigo. Mas eu roguei, expulsei e disse: Pai, guarda Pedro. Pedro falou: mas eu vou contigo até a cruz. Jesus disse: vai não, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E lá na frente, Jesus dá um puxão de orelha e diz: lembra quando eu disse para vocês ir fazer a minha obra e não levar alforje e não levar nada? Pois agora mudou. Agora vocês vão ter que levar. Na escolha dos 70, Jesus disse: tem que levar. E tem um detalhe: as coisas vão ficar tão complicadas, tão apertadas, que quem não tem espada vende a sua capa e compre uma espada. É estranho olhar sem entender o contexto. O que Jesus está falando? Vende a capa, porque capa fala de conforto. Quem é que no frio, pastor Eliezer, não quer uma capa?
Quem é que, pastor Eliezer, aqui na chuva não quer uma capa? Cutuca alguém e diga assim: você quer capa ou espada? Capa fala da mordomia do obreiro. Capa fala do conforto, do aconchego do obreiro. Está tranquilo, alinhado, vestido, está livre da sua nudez, da aparência da pele, contra todas as contestações climáticas. Mas agora tem que vender a capa. Jesus está dizendo: venda a capa, compra a espada. Quando Jesus fala vende a capa e compra a espada, remete-se ao que Joel disse, o profeta Joel. O que o profeta Joel disse? Vocês que têm enxada, olha para isso aqui, cara, acompanhe isso aqui. Vocês que têm enxada, quem já foi matuto de roça? Ah lá. Você que tem enxada, pega a enxada e transforma o ferro da enxada em foice. Cata a sua capa, vende ela e compra uma espada. Por que eu bato nisso aqui? Eu bato nisso porque quando Jesus está chamando os trabalhadores, quando Jesus está dizendo que a seara é grande e poucos ceifeiros, Jesus está vindo desde o capítulo 5 com uma multidão que está ouvindo ele, ao pé dele, sedento dele, querendo ele, porque sabe que o que ele fala liberta, sabe que o que sai da boca dele transforma, sabe que o que sai da boca dele renova. Aí ele vem no capítulo de número 6 falando sobre esmola, oração e jejum. Aí ele vem no capítulo de número 6 verso 19: o nosso tesouro está no céu. Ele fala dos dois alicerces. Aí ele vem no capítulo 7 falando sobre o sermão da montanha e o hábito de julgar os outros. Ele fala sobre a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas. Ele fala quem é que vai entrar no reino dos céus. Ele fala no capítulo 8, e ali ele cura o jovem leproso. Ele fala sobre o centurião de Cafarnaum. Ele cura a sogra de Pedro. Ele apazigua a tempestade. Ele mostra como deve seguir a ele. E no capítulo de número 8, verso 28, ele expulsa o demoniado de Gadara. Ele começa a curar o paralítico de Cafarnaum. Ele chega na alfândega, olha para Mateus e diz: Mateus, levanta, sai daí, segue-me. Mateus levanta, larga tudo e pela sombra vai acompanhando o mestre. Mas no capítulo 10, Jesus então explica. Jesus explica: vocês viram um pouquinho de tempo que eu estou por aqui? Quantas coisas já aconteceram? Vocês perceberam que um pouquinho de tempo que eu estou aqui com vocês, após sair do Jordão, ser batizado nas águas pelo meu primo João Batista, vocês perceberam que depois que eu saí do deserto, 40 dias sem beber e sem comer, mas eu tive o privilégio de ser servido pelos anjos, por causa da minha perseverança, por causa da minha fidelidade ao Pai, por causa do meu compromisso que eu tenho com o Pai. Então os anjos vieram e me serviram. Vocês viram que de lá para cá é coxo que chega perto de mim, é paralítico que chega perto de mim, é endemoniado que chega perto de mim. São pessoas que estão atribuladas, todas sedentas, querendo ouvir: olha, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Orai, rogai, suplicai, intercedei, clamai, dê um grito para o céu dizendo: Pai da seara, Senhor da seara, manda trabalhadores.
Bíblia diz que Deus desceu à viração da tarde, pegou Adão nu, despido. Eva estava nu, despida, coberta com folhas. E o Senhor disse: onde vocês estão? Cadê vocês? Após Deus entender que ali havia realmente uma quebra de aliança e o pecado haver entrado, Deus coloca para fora do jardim. E cumpre-se o que o salmista diz: em pecado concebeu minha mãe. Todos nasceram debaixo do pecado. Todos estão sujeitos ao pecado. Todos estão presos ao pecado. O pecado, ele proliferando, diminui a idade de vida do homem. Aquele que vivia 969 anos, agora se passar de 40 é canseira e é enfado, porque o pecado proliferou. O pecado traz a morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Oh glória! Se você abrir a Bíblia e observar a decadência da raça humana, a Bíblia diz: Deus olhou para a terra, não viu o justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da minha glória. O mundo está em pecado. Entrou o pecado, entrou a inveja, entrou o ciúme, entrou a mentira, entrou o adultério, entrou a fornicação, entrou a vaidade, entrou o homicídio, entrou a depressão, entrou o câncer, entrou a AIDS, entrou a tuberculose, entrou os feiticeiros, entrou a maldade. Todos estão debaixo do pecado. Mas eu tenho algo para dizer, enquanto o diabo está achando que vai parar aqui. Deus levantou uma igreja. Alguém já pegou? Eu vou pregar só para a igreja. Quem não é igreja pode dormir no banco aí, que eu não ligo não. Deus levantou uma igreja para confrontar o mal. Deus disse: ó, eis que vos dou poder. Mas antes ele disse: ó, não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas vou mandar o meu Espírito. Sabe o meu Espírito? O meu Espírito que sustenta, que renova, o meu Espírito que dá vida, o meu Espírito que levanta, o meu Espírito que restaura. Eu vou deixar ele aí para auxiliar minha igreja, porque o meu poder está sobre vocês. Pisarão em serpentes e escorpião, e se comerdes alguma coisa mortífera, não prevalecerão. Expulsarão demônio, e as portas do inferno não prevalecerão.